Oi, gente boa, querida deste Brasil. Lula está muito preocupado com relação ao preço dos alimentos. Você sabe que nada justifica aumento no preço, tendo em vista que não existe sazonalidade hoje em razão da safra e da safrinha. Mas os agricultores, os grandes produtores, eles se unem realmente em cartéis para segurar, reter os seus produtos, para que, de forma não natural, o preço não se regule. Gente, eu quero falar sobre as opções que o governo tem no sentido de viabilizar a alimentação das pessoas, de tornar os alimentos mais baratos. Esse é um assunto muito importante. Você precisa entender como que funciona o mecanismo de elevação de preços e quais são as possibilidades para intervir neste mercado que não se regula. Pelo contrário, é um mercado que sofre, por meio de mecanismos de conluios e cartéis, a elevação forçada de preços por meio da retenção de produção. Você precisa entender isso. Mas eu vou pedir a você primeiro, antes de eu falar sobre esse assunto, que você já deixe o seu like. Toca o dedo ali, ó. Agora, vai lá. Porque isso aumenta as possibilidades do algoritmo entregar o meu vídeo. Você quer que eu cresça aqui? Então dá o teu like. Isso é obrigação, gente. Você que me apoia tem que curtir. Se você puder, comente. E se você puder também, já que eu não recebo das plataformas e faço um trabalho totalmente voluntário, tendo por objetivo levar informação e contribuir para que as pessoas entendam como as coisas funcionam, pode também apoiar este canal, que é a única forma hoje de financiamento coletivo. Essa chave, eu vou colocar 2 chaves, você escolhe qual que você preferir. Se você puder, claro, né? Vamos em frente. Não pode haver interferência, porque o mercado se regula. É mentira, porque eles próprios interferem quando combinam preços entre si, quando seguram a produção para que falte no mercado e, uma vez faltando, o preço suba. É tudo forma de autorregulação, autoimposta, imposta. Existem meios de baixar o preço dos alimentos. Um dos meios é fazendo aquilo que neoliberal ama, liberando a concorrência. Em um tempo globalizado em que se exporta e se importa, ninguém se importa se importarmos. E quem importa é aquele que trabalha com importação. Então, se for para baixar o preço aqui dentro, daqueles que seguram a safra para aumentar, a gente coloca safra de fora, que assim os espertinhos de dentro são obrigados a liberar os seus estoques para competir livremente, conforme manda o livre mercado que se regula, se autorregulando, mas competindo de igual para igual com aquilo que vem de fora, para que os espertinhos de dentro aprendam a não tirar vantagem em cima de uma coisa sagrada que é alimentação. Subsídios existem no mundo inteiro. O mundo inteiro se preocupa com a alimentação da população. No Brasil, não. No Brasil, o governo fala em zerar os impostos sobre os alimentos da cesta básica e os produtores logo pensam, vamos aumentar o preço, já que o preço tende a baixar com a isenção de impostos, vamos aumentar para que a gente ganhe mais dinheiro, aumenta a nossa margem, a população também vai achar que tudo é culpa do governo e vai ver que não adiantou zerar os impostos. É esse tipo de gente comprometida com a alimentação do povo brasileiro que vai ao banco público pegar dinheiro nosso para bancar a sua produção. O governo, diante desta sacanagem dos produtores, não tem muita opção senão esta medida de emergência, que seria justamente zerar os impostos daqueles que importam. Quem importa alimento vai ter impostos de importação baixados para conseguir comprar um produto a preço mais baixo e injetar no mercado brasileiro este produto. O governo tem como primeira missão, como primeira obrigação, atender à primeira e mais básica necessidade humana, que é a necessidade de se alimentar. Então o governo tem como medida emergencial fazer isso, né? Existem outras formas de fazer o preço dos alimentos baixar. Uma delas é o que propôs o movimento dos sem terras, que seria usar essas terras da União que ficam próximas às cidades para assentar produtores ali, para que produzam alimentos, não o mercado das commodities dos ricos bilionários do agronegócio, não.
em regiões que cercam as cidades, ali assentar esses produtores rurais para produzir alimento próximo das grandes cidades, para que o custo desses alimentos chegue até a mesa do brasileiro de forma muito mais barata. É uma opção maravilhosa, mas que depende da aprovação de um Congresso Nacional que tem lá uma bancadinha, que é a bancadinha do agro, que gosta de especular em cima de alimento e que não se agrada muito da ideia de ter no entorno das grandes cidades produtores rurais fornecendo alimento barato, tirando deles a força livre da autorregulação do mercado livre, da livre liberdade de explorar em cima do que é comida. No mundo inteiro não existe isso, entenda? No mundo inteiro o alimento é sagrado. No Brasil, durante o governo Bolsonaro, o Bolsonaro fechou os armazéns da Conab, que tinham por finalidade estocar alimentos para que, em caso de quebra de safra, falta de alimento que faria com que o preço subisse, que é o que eles adoram, este alimento armazenado nos armazéns do governo seriam liberados no mercado para manter o preço dos alimentos acessíveis, uma vez que o salário das pessoas não acompanham a escassez de alimento e a consequente elevação dos preços. Bolsonaro, em conluio com os exploradores do campo, que pegam o nosso dinheiro para bancar suas safras, acabou com os armazéns Conab, e aí não tem estoque de alimento para repor a falta, caso, como aconteceu com o café, né, os produtores resolvam esconder a produção para esperar que o preço suba, para ganhar em cima da fome. Existem várias opções para mudar a situação do Brasil. Produção próxima às cidades, insumos a impostos mais baixos, insumos são todos importados, produção de insumos aqui dentro, que geraria emprego, a produção de insumos aqui dentro, que incentivaria a tecnologia nas universidades, investimento em Universidade Federal para desenvolvimento de vacina, de semente, tudo aqui dentro, imagine que maravilha. Claro que o agronegócio não gosta, porque vender commodities é muito mais lucrativo e dá menos trabalho, a gente automatiza toda a nossa lavoura, pegamos dinheiro do povo brasileiro, nos bancos públicos, compramos máquinas que são guiadas por satélites, não precisa nem do piloto, e a gente ganha dinheiro sozinho. Para que a gente vai querer reforma agrária para produzir alimento? Para povo comer? Povo. Então existe várias possibilidades, mas a mais emergencial, de fato, seria baixar os impostos. Tem a questão do câmbio também. Um dólar mais barato faz com que os insumos fiquem mais baratos, são importados, e isso baixa também o custo de produção. Mas o dólar está na mão do mercado, que também pode especular com o dólar. Vocês já pensaram que o governo do Lula teve um crescimento de 3,5%? O desemprego é o mais baixo da série histórica. O Brasil se tornou a 7ª economia do mundo. Tudo isso em meio a um Congresso Nacional que quer emendas para apoiar o governo, de um mercado que especula com o dólar para forçar o governo e do agro que esconde alimentos para elevar preços. Tudo isso no meio desse caos, desse ninho de serpente. No meio disso tudo, o governo está conseguindo fazer esta gestão. Imagine se ele tivesse apoio destes brasileiros que boicotam o governo, ainda que isso resulte em alimentos mais caros e em fome, em miséria e sofrimento. Tenha paciência, né?